galera, tudo bom? Olha, essa é a nossa aula de matemática e uma novidade, essa é a nossa última aula da primeira unidade. Isso porque nós concluímos todas as atividades propostas no livro de número 1. E essa tarefa que eu vou estar corrigindo agora de geometria é a última tarefa. Vocês já fizeram ela porque eu solicitei em um vídeo anterior, né? Então, nós vamos apenas corrigir, tá? E quando terminarmos essa correção aqui, você vai folhear o seu livro e ver o que falta, porque já deveria estar basicamente tudo respondido e corrigido, tá bom? Vamos lá? Começando aí na página 193, nós vamos estar relembrando o assunto retas, segmentos de retas, tá? A página 193, eu vou estar mandando uma foto no grupo, porque tem questões que fica difícil de falar pra gente corrigir aqui. E a página 192, ela já foi feita na sala. Daí pra trás já foi tudo corrigido e feito na sala. Caso você não tenha feito, reveja e refaça, tá bom? Porque já foi tudo corrigidinho e feito. Na página 194, nós temos a questão 23. E a questão 23 pergunta qual das duas pistas de autorama é a maior e o porquê que ela é a maior. A resposta é: a maior pista é a que tem a maior curva ou mais curvas, tá? Por que que essa que tem mais curvas é a maior? Porque se nós fizéssemos dela uma reta, né, a reta dela seria maior do que a da outra, tá bom? Na próxima pergunta, na questão 24, nós temos uma imagem com nomes de ruas. E a letra A pergunta assim: se o garoto de bicicleta e o garoto de motocicleta continuarem andando, olha eles aqui, um aqui e o outro aqui embaixo. Se eles continuarem andando, eles vão se encontrar? Resposta: não, porque são retas paralelas e retas paralelas nunca se encontrarão. São ruas paralelas, tá? E se o ônibus amarelo e o carro vermelho continuarem andando nas ruas, eles vão se cruzar? Resposta: sim. Ó, esse aqui se cruza com esse bem na Rua da Paz, o nome dessa rua aqui. Eles vão se encontrar aqui, ó, nesse pontinho aqui, tá bom? Então, é uma reta concorrente, né? Porque eles se encontram em algum ponto. Aqui na letra C e na letra D, pede para você citar um exemplo seu, um exemplo pessoal seu. Um caminho em que você faz, um lugar que você costuma ir, onde, se você andasse nas ruas, nunca se encontrariam. E se você andasse, isso é na letra C. E se você andasse nas ruas, na letra D, essas ruas se cruzariam, tá? Se você e um colega disputasse, né, se eles iam se encontrar em algum lugar e você responde com o nome da rua, é um exemplo. Você pode usar outras situações aí, tá? Aqui fala assim, você pode falar sobre a linha do trem, não é nossa realidade, né? Você pode falar sobre as grades de proteção de portas e janelas, enfim, fica à vontade para o jogo, aquele joguinho da velha, quando nós jogamos, né? Em algum momento as linhas se encontram, tem linhas ali que se encontram, tem outras que não se encontram. As laterais de uma piscina, por exemplo, uma nunca se encontra com a outra, essa lateral maior e essa, e as menorzinhas, né, Rani? Aí na sua casa, olha pra você ver aí a lateral da piscina. Enfim, são várias situações que nós podemos usar como exemplo aqui. Na 195, na questão 25, pede o nome de rua, tá? Ruas da sua cidade que são paralelas, ou seja, que nunca se encontram, e ruas que são concorrentes, ou seja, se encontram em algum momento. Aí você pode ficar à vontade para escrever o que você quiser. Eu dei aqui o exemplo, mas é um exemplo meu, se você quiser fazer também não tem problema. Eu dei um exemplo aqui de ruas paralelas, a Avenida Rio Branco, que é aquela rua da prefeitura descendo ali, e a Avenida Costa e Silva, que é aquela rua, nós chamamos de rua larga, né? A rua que tem a lotérica. Então, aquelas duas ruas ali, elas nunca vão se encontrar, independente do tamanho delas. E para exemplificar as ruas concorrentes, aquelas que se encontram em algum momento, eu coloquei o nome, a rua da nossa escola, que é a Avenida Presidente Vargas. Aquela rua da nossa escola, ela se encontra com a rua do hospital, que é a rua José Porto. Então, elas se encontram em um ponto. Então, é uma rua concorrente ou formando uma reta concorrente, tá bom? Nessa página aí, nós temos ainda a questão 27,
que tem aqui um desenho de um T de cabeça para baixo, né? Na verdade é a haste de Estevam. E aí pergunta assim, ó. Se você prolongasse os dois segmentos, as retas formadas seriam paralelas ou concorrentes? Elas seriam concorrentes porque elas se encontrariam em algum ponto. Mas aí tem mais uma pergunta. Que ângulos elas formariam? Resposta, elas formariam ângulos de 90 graus. E aí a gente sabe que quando as retas concorrentes se encontram em algum ponto e formam ângulos de 90 graus, elas mudam de nome, né? E passam a ser chamadas de retas perpendiculares, tá bom? Perpendiculares. Vamos para a página 196. Na 196 nós temos um gráfico. Esse gráfico fala sobre temperatura, observa aí, e datas onde essas temperaturas variariam entre máxima e mínima. Na letra A, pergunta assim, para que dia está prevista a maior média de temperatura no sítio? Não tem linha para responder, mas a resposta é bem pequenininha, dá para copiar aí. Você pode colocar aí, ó, está previsto para o dia 4 de dezembro. Tá? Aqui está a data, 4 de dezembro, e aqui está a temperatura. A temperatura prevista é de 25 graus. Então, é a maior temperatura. A letra B é muito pessoal. Pergunta assim, ó. Em que dia os primos poderão brincar sem agasalho? Não sei, depende muito da pessoa. Tem gente que sente muito frio. Porque eu poderia responder que ele poderia brincar no dia 29, que deu 24 graus. Ele poderia brincar dia 30, que dá 22 graus. Dependendo da pessoa, pode brincar sem agasalho dia 18, que dá 18 graus, mas já é um pouco frio. Dia 2 de dezembro, que dá 20 graus, que também é frio. Só não é natural que ele brinque sem agasalho dia 12 de dezembro, porque seria muito frio. A temperatura de 12 graus, né? Dia 3 de dezembro aí é frio. E ele pode brincar sem agasalho também dia 4 de dezembro, que é 25 graus a temperatura. Mas a resposta é pessoal. Na letra C, que componentes do gráfico, ou seja, que coisas do gráfico pode ser considerado um segmento de reta? Lembra que nós falamos que o segmento de reta fica marcado entre um ponto e outro? Olha para a imagem. O que está marcado entre um ponto e outro? As linhas vermelhas. Então você pode marcar aí, ó. As linhas vermelhas do gráfico são os exemplos de segmentos de reta. Na letra D pergunta, e o que não seria segmento de reta? Ou seja, o que seria uma reta? Resposta, seria uma reta, né? Esses traços que marcam a temperatura e esse que marca as datas. Essas aqui são consideradas retas que tem um começo, olha, a reta aqui tem um começo, mas ela não tem fim. Veja que ela é marcada por uma continuidade aqui. Na questão 29, pede para você voltar na página 192 e olhar o desenho que você fez nessa questão aqui, ó, na questão 19. Não sei o que você fez aí, mas olha aí, você já fez, foi na sala. A pergunta da letra A é assim, todos os colegas fez o mesmo desenho, tem o mesmo formato, o mesmo tamanho? A resposta é provavelmente não. Toda a turma ter tudo igual, basicamente é impossível, né? Qual é o tamanho do seu plano, ou seja, o tamanho do desenho que você fez? É só pegar uma régua e medir quantos centímetros vai dar. A resposta também é pessoal. Finalizando o conteúdo sobre retas, tem aqui o exemplo agora dos polígonos, né? E aqui em cima mostra o desenho de um prisma. E aqui pergunta se esse prisma que está mostrando aqui em cima da mesinha, se ele tem a base dele, se a base do prisma tem o mesmo plano ou o mesmo tamanho, ou se os planos são diferentes. A resposta é, eles estão sendo mostrados em planos diferentes. Por quê? Porque se eu olho em cima, eu consigo visualizar o pentágono aqui, né, de cima para baixo. Se eu olho embaixo, eu tenho uma visão diferenciada, porque tá mais embaixo, fica um pouco distorcida a realidade, tá? Eu dou ênfase para uma coisa, enquanto que na outra eu dou ênfase para outra. Continuando falando sobre o polígono aí na página 197, pergunta assim, o uso da pintura do corpo, está mostrado aqui, né? Inclusive, esses dias falamos até sobre os índios que fazem isso. A maioria das vezes são desenhos que envolvem características geométricas. É o caso desse aí que nós estamos vendo, né? A letra A pergunta, quando estão desenhados em um projeto, ou seja, em um papel, os objetos geométricos são planos ou não planos? Se a gente desenhar coisas geométricas em papel, eles vão ser considerados de planos, tá? É plano, vai ser reto, tá? Mas se sair do papel e for pintado no corpo de uma pessoa indígena,
Foi o que eu acabei de falar. Bom, se for pintado em um corpo de uma pessoa indígena, eles vão ser considerados não planos. Não planos, porque ele vai ganhar a dimensão do corpo da pessoa, a lateralidade que os objetos planos não têm, tá? A questão 32 pede para você... diz assim, ó, a Amanda ficou encantada com os desenhos geométricos no papel que embrulhava seu presente. Veja as figuras que recordavam esse papel. Aí tem 3 orientações. A primeira é, circule as imagens que apresentam todos os planos retos. Então, tudo que tiver linha reta, você vai marcar. Eu vou mandar a foto no grupo, né? Que é essa aqui, essa e essa. Eu vou mandar essa no grupo aí, porque vai ficar bem complicado para vocês visualizarem aqui no vídeo, tá bom? A não ser que eu faça isso aqui, ó. Vê aí se dá pra você marcar direitinho, né? Todas as que têm linhas retas estão circuladas. Todas as que você pintou é porque são fechadas. E todas que você marcou um X, elas têm linhas que não se cruzam, tá? Vou mostrar mais uma vez aqui. Linhas que não se cruzam foi X. Vendo? Beleza, vamos pro próximo. Na página 198, nós temos aí a questão 33 e a questão 34. A questão 33 é assim. Em sua opinião, esses dois objetos, esses dois tipos de bola que foi mencionado no texto, você sabia que são polígonos? Por quê? Lembra que no texto, nos vídeos que alguns alunos me mandaram, eles falaram que bola era polígono? Pois é, mas a resposta correta é, não são polígonos. Por que que eles não são polígonos, galera? Porque eles não têm segmentos de retas. Não tem reta neles, tá vendo? E eles não têm ângulos. Então, além de não terem retas, não formam ângulos, tá? A questão 34 pede para você contar, desses polígonos mostrados aqui, qual é a quantidade de lados, ângulos internos e número de vértices. Veja que a quantidade de lado, de ângulo e de vértices é o mesmo número. Então, no triângulo tem 3 lados. Então, vai ser 3 para o lado, 3 para o ângulo interno e 3 para vértice. O quadrilátero, 4 para cada um. Pentágono, 5 lados, 5 ângulos internos e 5 vértices. Hexágono, 6 para todos esses aí. Heptágono, 7 para cada um deles. Octógono, 8 lados, 8 ângulos internos e 8 vértices. Eneágono, 9 lados, 9 ângulos internos e 9 vértices. E decágono, 10 para cada um, tá bom? Ao explorar a tabela, o que você descobriu? Resposta correta, que um polígono tem a mesma quantidade de lados, a mesma quantidade de ângulos internos e a mesma quantidade de vértices. Os números não mudam em um polígono. Tá bom, galera? Lembrando que isso aqui são polígonos regulares, tá? Na página 199 é pessoal. É pessoal, a questão 35. E a questão 36, temos aí 4 exemplos de triângulos. E aí pergunta assim, por que esses triângulos recebem esse nome? Resposta, eles têm 3 ângulos internos, 3 lados, tá? 3 ângulos internos e 3 lados. Esses triângulos são todos iguais? Resposta, não. Visivelmente, olhando aí, eles não são iguais, tá? E aí, na página 200, pergunta qual seria o nome desses ângulos, desses triângulos diferentes aí. Ó, se o triângulo tiver 3 ângulos agudos, ele é chamado, o nome dele é triângulo acutângulo. Se tiver um ângulo reto, ele é triângulo retângulo. E se ele tiver um ângulo obtuso, ele é chamado de triângulo obtusângulo. Triângulo obtusângulo. Palavras difíceis, né? Na questão 38, pede para você pintar. Pintar de laranja o triângulo cujos 3 lados são do mesmo tamanho. Resposta é esse aqui, ó. Esse aqui é o laranja. Pintar de verde o triângulo que apresenta os 3 lados de tamanhos diferentes. 3 lados de tamanho diferente é esse aqui. Vendo? E de roxo, o triângulo que tem 2 lados do mesmo tamanho. Esse aqui. Então, a sequência da pintura ficou roxo, verde e laranja, tá bom? Lá mais embaixo tem uma explicaçãozinha sobre os tipos de triângulos.
A página 201 eu vou estar mandando no grupo para vocês, bem como a página 202, tá? Para facilitar a correção, são poucas questões aí. Na página 203, nós temos aqui o desenho de um pentágono, esse aqui é o desenho de um brinquedo, né? E aqui pergunta assim, ó, se cada lado mede 15 centímetros, eu estou na questão 45, qual é o perímetro do pentágono? Para você calcular o perímetro, galera, é só você somar, tá? Perímetro é a soma, mais. Resposta, 75 centímetros. Quanto mede cada ângulo de um pentágono regular? Aí, resposta, o ângulo mede 72 graus, que é 7,2, e a bolinha em cima, 72 graus. Nós temos na página 203 aí, o que você vê, né? É pessoal também, não existe resposta certa ou errada. Na página 204 é um desafio, é um joguinho, não sei quantos já brincaram, é interessante esse joguinho aí. Muito bem, e nós temos agora a sua vez, que é a hora de praticarmos o que nós aprendemos em geometria. A número 1, o perímetro de um triângulo equilátero é de 21 centímetros. Nesse caso, qual é a medida de lado? Resposta, letra C, 7. A questão 2, usando somente 3 linhas retas, transforme em 3 quadrados. Olha aqui a sequência. Como é que seria? Seria esses traços que você deveria fazer, tá? Para os 4 lados terem o mesmo tamanho. Número 3 pergunta sobre o perímetro de um triângulo isósceles. De 17 centímetros com lado, com medidas diferentes, tem 5 centímetros. Então, a medida dos outros dois lados é de 6. Letra B, 6. Em qual dos polígonos regulares abaixo os ângulos medem menos de 90 graus? Resposta correta, letra A. Tá? Letra A. Ele é um polígono regular, então os ângulos tinham que ser igual. Questão 5. Pinte o quadrilátero que tem apenas 2 lados paralelos. Resposta correta, a letra A. Esse lado e esse lado são paralelos, tá? Questão 6. Observe a área de um campo de futebol representada pelo quadrilátero a seguir com seus respectivos ângulos. Observou? Responda. Esse quadrilátero apresenta, resposta correta, letra C, apenas ângulos retos. Apenas ângulos retos. A questão 7 pede para você usar 3 linhas. Olha a resposta aqui da 7, na página 206. Na questão 8, temos aí 4 imagens e ele pergunta qual é o quadrilátero que não tem ângulos retos. A resposta é letra C, seus ângulos não são retos. Questão 9, na imagem ao lado, nós temos aí a imagem de desenho, né, de ruas. Se a rua central tem a forma de um retângulo, então a rua T é paralela a qual rua? Resposta, ela é paralela com a rua S. Ó, aqui está a T e aqui está a S. São 2 ruas que jamais se encontrariam, tá bom? Analise os seguintes polígonos. Nós temos 4 exemplos de polígonos. Qual deles não é um quadrilátero? Resposta correta, letra... Essa daqui, ó. 4. Né? Número algarismo romano 4. Ele não é um quadrilátero, é um pentágono. Quantos triângulos há na figura abaixo? Essa é a pergunta da 11. Resposta correta, tem 13 triângulos. Tá? Conte os grandes, os verdinhos, conte os médios. Resposta, 13 triângulos. É isso aí, galera. Nossa última atividade de matemática. Parabéns para você que concluiu o livro. E vamos que vamos para a segunda unidade. Beijo!